Amém, meus irmãos. Aqui mais uma vez, irmão Lucas na voz, cumprimenta a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E bom, como prometido, né, eu quero dedicar essa série de Doom aqui, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só vou falar os feitos de Jesus, né, meus irmãos? E bom, como hoje é sexta-feira santa, né, é Páscoa, eu quero, né, trazer a nossa memória aqui, trazer o verdadeiro significado da Páscoa, né, velho? Porque a Páscoa, né, Sexta-feira Santa, é quando Cristo se entregou na cruz e quando Cristo ressuscitou. Amém, meus irmãos? E esse ato de Cristo se entregar na cruz é muito pesado. E eu vou trazer aqui, né, toda essa questão aqui pra gente. Amém, meus irmãos? Pode ser que ficou alguma coisa ou outra de fora, mas eu trouxe aqui, né, boa parte. Lembrando, quem quiser complementar, fica à vontade nos comentários, tá? Mas eu vou trazendo aqui, né? Porque basicamente o inocente se fez culpado, né, mano? Pô, é forte. Mas vamos lá. A Sexta-feira da Paixão, né, como é conhecida popularmente, né, meus irmãos, carrega uma grande importância. A crucificação de Jesus, né? O Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado que se entregou na cruz para salvar a humanidade e restabelecer a comunhão com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Porém, para a gente entender melhor, né, a gente precisa entender o motivo pelo qual Cristo se entregou na cruz. Amém, meus irmãos? Né? Então, a gente dá uma olhada no livro de Gênesis, né? Gênesis 3:6, né? Que é quando Adão desobedece a Deus comendo fruto, né? Adão cede à tentação e de forma indireta ele faz aquilo que a serpente queria, que era desobedecer a Deus. Então, desobedecendo a Deus, Adão peca. E pecando, Adão passa a ser corrompido. Amém? Então, a partir desse ponto, né, meus irmãos, né? O homem foi corrompido pelo pecado, né? Fazendo assim com todas as gerações futuras. Amém, meus irmãos? Pecador gera pecador, certo? Isso até o momento do qual Cristo se entrega na cruz, o Cordeiro de Deus, né? Que vai marchar até o Calvário para salvar a humanidade através do seu sangue. Amém, meus irmãos? Então tem todo esse impacto, né? Essa introdução aqui é literalmente uma introdução, né? Porque a gente vai ver muito mais aprofundado aqui toda essa questão, né? E Romanos 5, né? Romanos 5, 12, né? Vou tá lendo a passagem toda aqui, né? Porque, mano, não tem lógica, mano. É só Cristo mesmo, não existe outro. Amém, meus irmãos? Então vou tá lendo aqui a passagem pra vocês, certo? Né? Por um homem vier o pecado, né? Por um homem vier o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Que foi o que aconteceu? Através de Adão veio o pecado e a morte, certo? É por isso que nós morremos, né? Deixa eu ver, é Romanos 6, né? Romanos 6:23 aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente morre porque a gente é pecador. Amém, meus irmãos? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. E é o que Jesus fez quando se entregou naquela cruz por mim e por você. E nós estamos aqui hoje, mano. Glória a Deus. Então vamos nessa. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se a ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. É o que Cristo fez, mano. Cê é louco, eu tô sentindo a glória daqui. E não foi assim o dom com a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas
para justificação. É por isso que nós somos salvos hoje, porque Cristo é justo, Cristo é limpo, e só aquilo que é limpo pode limpar aquilo que está sujo. E é o que Cristo fez quando ele se entregou naquela cruz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então aqui está falando que a graça é mais forte do que o pecado. Pois assim, como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aqui está falando da crucificação, um ato de justiça, certo, meus irmãos? Um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Amém? Porque como pela desobediência um só homem, muitos foram feitos de pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, não é mérito meu, não é mérito seu, é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É por Ele. Toda a glória, toda a honra seja dada a Cristo. Porque a gente não tem moral nenhuma, mas o Senhor Jesus está conosco. E é por isso que nós dizemos que Ele nos salvou, que Ele nos limpou, que Ele nos purificou e nos restabeleceu com o Pai. Porque sozinho a gente não ia conseguir fazer nada. Mas Ele é conosco, Ele se crucificou naquela cruz, certo? E o que eu acho bonito isso, mano. Não foi em troca de aplauso, em troca de dinheiro, em troca de fama, não, mano. Foi por amor ao próximo, foi por amor por mim e por você. Amém? Aqui no versículo 20, né? Versículo 20 de Romanos 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mano, isso aqui é pancada, velho. Ô, tem lógica não, mano. É pra ouvir uma parada dessa e se alegrar na hora. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a gente tava no passado todo ferrado, fazendo altas fitas erradas. Mas, mano, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a graça que habita em nós ofusca aquilo que a gente deixou pra trás, mano. E o melhor de tudo, não vem da gente, é de Cristo. Então a luz que brilha em nós é Cristo resplandecendo no nosso ser, mano. Tá ligado? Mano, isso é magnífico, velho. Amém, meus irmãos? Não só isso, mas reflete em outras vidas também. Amém? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então temos essa questão aqui que é muito importante, que aqui está deixando bem claro, né? Fazendo essa ligação, né? De Velho Testamento com o Novo Testamento, conectando, né? Que o pecado veio através de Adão, da falha de Adão, do erro de Adão, certo? E é por isso que nós somos pecadores, nós já herdamos o pecado, né? Porém, Jesus Cristo veio para anular tudo isso, meus irmãos. Amém? Então aqui, né? Tem essa questão que eu acho interessante também, né? De Romanos 6:23, né? Que fala que essa passagem é poderosa também, tá, meus irmãos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mano, isso aqui é pra abalar as estruturas mesmo, velho. É coisa de louco, na moral mesmo. Porque é o que rola, né? A gente já nasce na falha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, meus irmãos? Agora aqui a gente vai pro livro de Lucas. É isso mesmo? Agora a gente vai pra crucificação, o ato, né, mano? Que, pô, a crucificação foi pancada. A gente vai ver umas questões interessantes também, tá, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então aqui, Lucas 23, né? Jesus perante Pilatos e perante a Herodes, né? Que eram dois governadores ali, casca grossa e tal, enfim, né? Não vou ler a passagem toda, mas vou ler boa parte dela. Eu quero voltar a atenção aqui, né? No versículo 4, né? Que vai dizer o seguinte: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Então aqui Jesus estava perante Pilatos e tal. E o cara viu ali que Jesus era inocente, tá ligado? Vai se conectar com outra parada mais pesada mais pra frente, tá, mano? Do centurião que, mano, ali é pancada.
Mas enfim, então aqui que vem a questão, né? Os reis ali, as autoridades, enfim, os caras viram essa questão, olharam assim, pô, o cara quer que o pessoal, o povo quer que a gente crucifique aqui Jesus e tal, só que o cara é inocente, pô, né? Pilatos não tava vendo culpa aqui. E aí, no versículo 12 aqui também, né, tem uma questão interessante, né? Aqui, ó. No versículo 12 de Lucas 23. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, meus irmãos, aqui eu acho interessante essa visão aqui, né? Porque até mesmo nessa questão, Cristo foi bom, tá ligado? Cristo restabeleceu a amizade dos dois ali. Entende? Eles estavam em inimizade. E onde Cristo habita, não existe inimizade. Amém, meus irmãos? E que isso venha se manifestar no nosso ser também. Que a gente não venha andar em inimizade, mas que a gente venha ter boa convivência, certo? Que a gente venha manifestar comunhão com os irmãos ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Agora a gente vem aqui, né? No versículo 14. Vou ler do 14 em diante. Tá bom, meus irmãos? Aqui, ó. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando a vossa presença, calma aí. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando a vossa presença, nenhuma culpa de que acuseis acho neste homem, né? E novamente falando que Cristo era inocente, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. Eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Então estava tendo ali uma festividade e tal, né? E acho que era costume do povo libertar um detento, né? Aí que vem a questão. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Ou seja, Pilatos queria soltar Jesus porque sabia que ele era inocente, né? Novamente. Mas eles clamavam o contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou, que devia fazer o que lhe pediam. E soltou-lhes o que foram lançados na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediram, né? Mas entregou Jesus à vontade deles. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente vê toda essa questão, né? Que o povo queria soltar Barrabás, né? Enfim, e Cristo, né? Ele não soltou um pio, mano. Isso que eu acho interessante, ele não falou: eu sou inocente aqui e tal. Não, Cristo peitou, mano. Isso que eu acho pancada, tá ligado? E, enfim, né? E o povo sendo povo, né, meus irmãos? Defendendo aquilo que é errado. Lembra que eu falei do Estado? Tem alguns vídeos, né? Tem alguns vídeos que eu cheguei a comentar aqui a respeito do Estado, que o Estado é satânico e tudo mais. Enfim, desde os tempos bíblicos a gente vê isso, né? Tem muitos que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não é bem assim. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Agora, meus irmãos, a gente vai para a crucificação. Peço perdão aí, tá? Que minha garganta deu uma secada aqui, monstra. Mas enfim, a crucificação, né? Que se encontra em Lucas 23 ainda, né? Lucas 23, versículo 36. Vamos lá. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte.
E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salvo-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, ou seja, jogando vinagre em Cristo, né? As feridas abertas, os caras atacando vinagre. E dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letra grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que o nosso feito mereciam, mas este nenhum mal fez. Mano, então aqui a gente vê duas situações, dois pecadores, duas pessoas que erraram, certo? E um desses pecadores reconhece que ele merece a condenação e que Cristo não. Mano, isso aqui tá falando de mim, de você, da nossa sociedade, porque tem muitos, velho, né, que gostam, né, de blasfemar, gosta de bater no peito. Não, é que eu sou isso, é que eu sou aquilo outro, mas tem outro que reconhece que tá no erro, tá ligado? Tem um aqui que tá reconhecendo que merece a justiça, mas esse aqui tá reconhecendo que Cristo não merecia estar ali. E mano, isso aqui é pancada, mano. E é aqui que vem a questão. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse a Jesus, né? No caso é o ladrão aqui falando: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, mano, aqui se manifesta a misericórdia. Quando a gente reconhece que é falho, que é fraco, e quando a gente reconhece que depende de Cristo. Amém, meus irmãos? Então aí que vem a pancada, velho, né? Porque quando você desperta isso, Cristo te salva. É o que aconteceu aqui. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E outra coisa, que vem uma questão aqui: na onde que esse ladrão ouviu isso? Na onde que esse ladrão veio com essa ideia de chamar Cristo de Senhor, de paraíso, de ser salvo? Da onde que tirou isso? Lembra dos sermões da montanha, das pregações de Cristo? Quem garante que antes esse ladrão não estava lá, ouvindo Cristo falar? Mano, isso aqui tá falando de mim, de você, velho. A gente não merece não, mano. Mas nós estamos aqui, é por amor a Cristo. É Cristo que nos libertou. É Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos nessa aqui, vamos continuar aqui. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu, o templo. E chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara e a ver esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Uma coisa que eu achei interessante aqui, o centurião, né, meus irmãos, né? Que centurião é um cargo forte. Amém? E aí que vem um ponto, mano. Possivelmente, né, Cristo foi crucificado às ordens desse centurião também. Só que aí novamente, o centurião, ele reconhece que Cristo é inocente. Amém, meus irmãos? Então aí que vem um ponto, né, velho? O que eu acho interessante, o que eu acho da hora, que se bobear também, esse centurião tava ouvindo de longe as pregações de Cristo, ou infiltrado ali, né, ou perseguindo, ou se não, tipo, né, aonde ele estava ali, pá, Cristo também tava ali pregando. E nesse momento aqui, mano, a Bíblia vai falar que ele deu glória a Deus. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem é justo. Mano, o cara deu glória a Deus, velho. Possivelmente esse centurião, ele era romano, tá ligado? Ou seja,
romanos, né? Eles adoram trocentos deuses, mano, uma porrada de deuses, entende? Mas nesse momento do qual Cristo foi crucificado, quando ele olhou para Cristo, ele deu glória a Deus, mano. Ou seja, o cara se converteu na crucificação. Ah, cê é louco, velho. Pô, mano, o cara se converteu na crucificação de Jesus. Mano, esse cara tá salvo, velho. Mano, é bem que o pessoal fala que ser crente é coisa de louco. E realmente, mano, é igual Bloodborne aqui. Quando mais você vai lendo, mais você vai tendo discernimento, você vai vendo coisa onde não tava antes. Mano, Bíblia é coisa de maluco. O cara se converteu na crucificação de Jesus. Amém, meus irmãos? Mano, que coisa linda. Na boa, velho. É pra quem crê mesmo. Então vou continuar a leitura aqui, né? A sepultura de Jesus, né? Que aqui a gente vai na questão da Páscoa, né? A gente vai estar encaminhando para a ressurreição. Aqui, né? E todos os seus conhecidos e as mulheres que justamente, né, o havia seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, né? Ou seja, ele não concordou com a crucificação, né? Natural de Arimeteia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus. Esses chegaram a Pilatos pedindo o corpo de Jesus. Ele foi lá pedir o corpo de Cristo, né? E havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo no sepulcro escavado, numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era ali o dia da preparação, né? E amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele a Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram, conforme o mandamento, né? Então estavam se preparando aqui, né? Para sepultar o corpo de Cristo e tal, né? E é aqui que vem o que eu acho maneiro, a ressurreição, né, meus irmãos? E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, elas acharam 2 anjos aqui, né, guardando o sepulcro de Cristo. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem, pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Ou seja, meus irmãos, é o que Cristo fez, né? Cristo profetizou a própria crucificação dele, ele falava a respeito disso, né? E estava acontecendo, né? E lembravam-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com eles estavam. As diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvário, né? Acho que loucura. E não os creram, né? Não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Ou seja, Pedro, né, que negou a Cristo e tudo mais, né, ficou com medo, ele fugiu, né. Tem uma passagem mais pra frente que fala a respeito disso, né, no vídeo mais específico eu trago essa questão de Pedro, que eu acho interessante também, né. E nessa questão de Pedro, mano, ele nega Cristo, né. Tá uma passagem mais adiante aqui, mas eu não li ela, né. Mas todo mundo sabe desse fato, Pedro nega Cristo. Só que aquele é o primeiro a correr para Cristo. É que vem, mano, isso que eu acho da hora. Por que ele foi o primeiro a sair correndo para ver Cristo? Porque ele estava arrependido.
Amém, meus irmãos? É o que acontece quando a gente se arrepende, mano. É o que acontece, velho. Quando a gente se arrepende, a gente volta correndo pra Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui, né? Eu acho interessante essa questão, certo? Tem uma passagem aqui dos dois discípulos, né? Eu já cheguei ali num vídeo mais específico, certo? Mas acho que aqui nesse contexto aqui ela não convém muito. Mas basicamente eram os discípulos ali que estavam meio abatidos e tudo mais, né? E esses dois discípulos aí têm um encontro com Cristo, só que eles não se dão conta que é Cristo. Eles vão perceber que é Cristo depois, tá ligado? Se eu não me engano, acho que Cristo almoça ou come um pão junto com eles ali e tal. E eles não se dão conta que é Jesus, vão perceber que é Jesus depois. Amém, meus irmãos? Agora a gente vai pra outra passagem aqui. Certo? É isso mesmo, a gente já volta aqui. Enfim, né, meus irmãos? Tem aqui a aparição de Jesus aos 12, né? Que se conta em Lucas 24. Lucas 24, versículo 36. Vou estar lendo aqui pra vocês, somente a leitura, né? E falando ele dizia essas coisas, o mesmo Jesus que apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhe disse: por que estás perturbados? E por que sobe tais pensamentos a vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou o mesmo. Toca-me e vedes, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, assim está escrito. E assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse aos mortos. E em teu nome se pregasse o... cê é louco, mano. Glória a Deus, na moral, mano. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Os caras viram a parada acontecer, fi. Tá achando que é brincadeira? Eis que sobre vós envio promessas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mano, isso aqui é pra nós, velho. Ficar em Jerusalém, ficar na presença, ficar na igreja, ficar na palavra. Amém, meus irmãos? Ficai fiéis. Pô, velho, é pra permanecer com o pé firme. Amém, meus irmãos? Porque do alto sejamos revestidos de poder. Amém, meus irmãos? É uma conexão, né? Com o livro de Romanos também, né? Não, Romanos não, o livro de Atos. Atos 2, se não me engano. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente chegou nessa questão que eu acho muito impactante, certo? Porque, mano, o nosso Jesus Cristo não tá pra brincadeira. Novamente, é o Doom Slayer dos videogames, filho. Quer dizer, é o Doom Slayer da vida real, né, mano? Que Cristo é o Doom Slayer dos videogames, filho. Sai arregaçando os demônios tudo, enfim. Aí, ó. Não falei? Toma. Enfim, meus irmãos, né? O nosso Senhor Jesus, ele veio pra nos salvar, pra nos libertar, certo? Pra... mano, você é louco, pra restabelecer a comunhão com o Pai, pra pagar nossos pecados, nossos erros. Amém, meus irmãos? Então, essa passagem que eu queria deixar aqui, né? Vai ter mais um pouquinho aqui de leitura pra gente, mas é pouca coisa, certo?
E, bom, eu queria ressaltar essa importância de Jesus nas nossas vidas, mano. Porque pra muitos é só um feriado pra beber, pra encher a cara, pra ficar de gracinha. Mas não, mano, é muito mais profundo, é um significado muito mais poderoso. Velho, você entende que há 2026 anos atrás, um homem se entregou no seu lugar na cruz pra te salvar, pra me salvar e sem a gente merecer. Mano, é coisa de maluco, velho. É pra quem cria, mano, na moral mesmo. Amém, meus irmãos? Então aqui, né, em Lucas 14, pra deixar o bagulho leve, só vou estar lendo 3 versículos, né? 4 versículos, na verdade, né? Que vai dizer o seguinte: não se turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mano, primeiramente aqui Cristo está falando que vai preparar um lar para onde ele vai. Ou seja, na minha percepção aqui, Cristo não voltou ainda porque ele tá construindo nossos lares lá no céu, tá ligado? E outra, ele tá esperando outras pessoas voltarem pra Cristo também. Então se esse vídeo caiu na sua graça aí, mano, caiu aí na sua tela e você não voltou pra Cristo ainda, meu irmão, permita que a graça de Deus te atinja e retorne o máximo que você puder. Porque Cristo quer você do lado dele, meu irmão. Amém? Cristo quer que você esteja com ele. Aqui, ó. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, esteja vós também. Ou seja, isso aqui é comunhão, mano. É comunhão, é convivência, é unidade, tá ligado, mano? Ô, meus irmãos, em nenhum outro Deus você vê isso, na boa, velho. Em nenhum outro Deus você vê isso. Você vê troca, você vê essa questão de pai, de não sei o que, achar o caminho e blá blá blá. Mas mano, essa questão de onde eu estiver, você estiver também, preparar o lar, mano. É só Jesus que faz, se crucificar e se entregar na cruz por pessoas que não merecem. Ô, meus irmãos, é só Jesus na causa, filho. Não tem outro não, é só ele. Amém, meus irmãos, né? E novamente isso aqui é uma promessa que Cristo faz, né? Do retorno dele. Que quando ele vir nos buscar, né? Quando ele retornar, quando o céu se abrir, as trombetas tocarem, ele vai vir nos buscar, né? Aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, mano. Ô, dá vontade de virar mortal pra trás, meu velho. Se ele veio uma vez, se ele foi, é porque ele vai voltar mais uma. Ô, meus irmãos. Ô, você é louco. Espero que a presença que eu estou sentindo aqui no meu quarto, vocês estejam sentindo aí no quarto de vocês também. E que em nome de Jesus Cristo esse vídeo venha alegrar muitos corações aí, velho. Na boa. Na boa, meus irmãos. Porque, mano, não é brincadeira não. Isso aqui é pancada, velho. Novamente, isso aqui é comunhão, isso aqui é unidade, isso aqui é compaixão, porque a gente não merece, tá ligado? Mas mesmo assim, teve um Senhor Jesus que olhou pra trás, viu que o bagulho tá meio zoado, falou: pai, envia a mim. Deus olha assim: vou enviar meu único filho amado. Pá, vai lá. O cara chegou abalando tudo no bagulho, pá, mostrando como é que faz os esquemas certinho. Foi crucificado, o povo pediu que ele fosse crucificado também, certo? Tudo ramelão no bagulho. Só que aí que vem a questão, meus irmãos. Tem essa promessa linda, o cara ressuscita, certo? Perdoa aqueles que o machucaram, pai. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mano, quem garante que aquela galera que pediu pra Cristo ser crucificado, quem garante que eles não se converteram depois, mano? Tá ligado? Pô, velho. Mano, é coisa de maluco, meus irmãos. Amém.
E novamente, né, meus irmãos, tem essa questão que eu acho linda aqui, né, da promessa que Cristo faz, né, de voltar para nos buscar, né, e tem essa questão aqui, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Conheceis o caminho? Que caminho? O caminho é Jesus Cristo. Eles conheciam Cristo, então conhecendo Cristo você conhece o caminho, porque Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Amém, meus irmãos? Então eu quero, né, ir finalizando aqui essa pregação. Espero que tenha ficado bem firme, né? Eu estudei aqui, né? Trouxe aqui e tal. Foi um vídeo meio que de última hora, né? Porque, pra ser sincero, eu tava meio confuso em qual vídeo trazer, enfim. E aí eu parei pra pensar, falei, pô, sexta-feira santa. É crucificação. E ninguém tá falando de crucificação, velho. Então se ninguém tá falando, nós estamos falando aqui no bagulho, certo? Então, meus irmãos, quero agradecer a todos, certo? Novamente, formato de vídeo novo, né? Eu acho que eu vou adotar esse formato agora porque pra mim é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Enfim, né? Tem criança em casa, pá. Vocês estão ligados como é que é? Barato é louco, né? Bagunça, barulhada, né? Mas enfim, e também eu quero, né, estimular, né, minhas habilidades de edição e tudo mais, né? Eu acho da hora vídeo bem editado, né? O que não vai ser o caso desse aqui, né? Esse vídeo aqui tá bem bruto, pra falar a verdade. Mas enfim, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe o feriado de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço, né, quem tá me dando uma moral aí, quem tá se inscrevendo. Agradeço pela presença de vocês, certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou subentendida, vocês podem estar deixando nos comentários aqui, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Amém, meus irmãos? Se você quiser também, como falei no começo do vídeo, complementar com alguma informação, com alguma coisa, pode deixar também nos comentários, tá, meus irmãos? Enfim, eu só tenho a agradecer, né, meus irmãos? Então, é isso. Obrigado. Deus abençoe o feriado de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem firmes na promessa, tá, meus irmãos? Fiquem firmes com Cristo. E aqui mais uma vez, irmão Lucas na voz, certo? Me despedindo aqui da galera, da rapaziada. E até a próxima, né, rapaziada? Fiquem todos com Deus. E aí, ó. Desbloqueamos o soco sangrento aí no Doom, hein, mano? Já já vai ter mais gameplay aí. Amém, meus irmãos? É nóis, tamo junto.